bem. Então, no capítulo anterior, né, a gente viu como que a atual sociedade, ela influencia nas questões individuais, né, na configuração individual de cada um, e atingindo muitas vezes o grupo, né. Eu dei o exemplo das Torres Gêmeas, é o exemplo mais atual que temos, então, assim, de relevância, mas a gente poderia também citar as guerras que estão acontecendo hoje no mundo, né? A questão dos ditadores também, né? Na Líbia, que está acontecendo, que está na atualidade, e tantos outros exemplos que a gente poderia citar de casos de um indivíduo apenas, né? Mudando a configuração da vida de milhares e milhares de pessoas na sua cidade, os seus próprios conterrâneos, né? Que é o caso do ditador na Líbia, que está ocasionando esse caos, né? Que é onde a ONU e organizações não governamentais, como representantes e líderes, né, internacionais, estão tentando entrar lá dentro e não estão conseguindo, né? Até que chega uma hora que realmente um ditador deste nível vai ter que ser tirado do cenário, né? Do cenário de uma sociedade, porque é inadmissível que em pleno século XXI esteja acontecendo isso, né? Então, que tipo de pessoa se criou, né? Ou foi criada, de certa forma, por um povo, né? Porque o povo está lá e ele está de mãos atadas, né? Não tem como vencer um ditador dessa estirpe, né? Então, o processo, então nesse capítulo 2, o que a gente vai ver, que é o processo de socialização, né? Então, o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade, são formados por ela, né? Se chama socialização, né? A imagem que melhor descreve esse processo é de uma rede, né? De uma teia social, né? Que está tecida por todas as relações sociais, né? Desde o momento que eu acordo até eu chegar à minha escola e me relacionar com meus colegas, né? É uma rede que vai se entrelaçando e compondo diversas relações até formar uma sociedade como um todo, né? Então, cada um de nós, cada indivíduo faz parte de uma sociedade, né? E insere dentro da sociedade múltiplos grupos e instituições que se intercruzam, né? Como, por exemplo, família, né? A escola, a igreja, o clube que eu pertenço, né? E assim o fio da meada parece ser interminável, né? Porque forma uma complexa rede de relações sociais que permeia o nosso cotidiano, né? Assim, ainda que cada sujeito tenha sua individualidade, não, senhora, mas eu sou eu decido, eu escolho, né? Essa se constrói, né, no contexto das relações sociais com diferentes grupos sociais, né, instituições nas quais a gente participa, né, tendo nossas experiências, né, a nossas semelhanças, nossas diferenças, né, de uma pessoa para outra, né. O que nos é comum, por exemplo, né? Ao nascer, a gente chega num mundo que já está pronto, né? Então a mamãe vai lá para a maternidade, ela já leva a roupinha do bebê. Por que o bebê não pode vir nu, já que ele nasceu nu, né? Ah, não, imagina. O bebê tem que vir com a roupinha, já fez todo lá o enxoval do bebê, né? A mamãe está preocupada porque o bebê vai nascer no frio ou vai nascer no calor. Então, em determinada época que esse bebê nascer, vai ter um enxoval X ou Y, né? Então, a criança vai sentir frio, vai sentir calor, né? Conforto, desconforto, vai sorrir, vai chorar, né? Enfim, vai se relacionar e conviver com o mundo externo. Enquanto ela estava lá dentro da barriguinha, não tinha conceito social, né? Não havia fato social, né? Ela apenas se alimentava, respirava, fazia suas necessidades. Agora, a partir do momento que ela nasce, ela já entra automaticamente em um conceito social. A roupa é um fato social. Então, a partir do momento que a mãe já leva a roupa, né, para esse bebê na maternidade, ela já está configurando este bebê dentro da sociedade, ela já está inserindo este bebê, ela está dando um nome a este bebê, né?
Ela está comprando um brinco se for uma menina, ela está comprando uma aliancinha se for um menino, né? Isso tudo são fatos sociais, né? Então, para viver neste mundo, nessa loucura que é essa sociedade, né? Ele vai ter que aprender a conhecer o seu corpo, né? Seja observando e tocando partes dele, seja se olhando no espelho. Vocês deram um exemplo aí do Victor de Aveyron, né? Que ele não se reconhecia no espelho, né? Que o Itard, o psiquiatra dele, colocou ele na frente do espelho, colocou uma fruta, uma maçã, uma batata, né? Um legume próximo ao ombro dele e ele tentava pegar no espelho, né? Ele não conseguiu, ele levou um tempo para formatar que aquele ser que estava ali refletindo era ele próprio, né? Nesse momento ainda não se reconhece como pessoa, pois não domina os códigos sociais, né? Ele é um nenê. Então, se tu pegar um espelho e botar na frente de um bebê, ele não vai se reconhecer, né, no primeiro momento, né? É um ser genérico. Com o tempo, né? Vocês viram que o Victor de Aveyron levou anos para conseguir se reconhecer e se portar, digamos, socialmente falando, né? Com o tempo a criança percebe que existem outras coisas ao seu redor, o berço, quando ele tem um berço, né? O chão, que a terra é batida, que tem cimento, né? Que é de mármore, os objetos que compõem o ambiente que ele vive, né? Ele começa a perceber que existem também pessoas, né? Que uma delas vai se chamar pai, outra vai se chamar mãe, outra avô, outra avó, tio, tia, amigos, né? Irmãos, mana, mano, né? Vê que há outros nomes, quando ele entra na escola, ele diz, meu coleguinha José, meu coleguinha Maurício, né? Meu coleguinha João, Mateus, Maria, né? Então, são os colegas da escola. Ele passa, então, a diferenciar as pessoas da família, né? Ele começa a ver que na família tem algumas regras, o que ele pode, o que ele não pode, né? A gente brinca que normalmente a criança com os pais ele é de uma maneira, com os avós ele é de outra maneira, na escola com o professor ele é de outra maneira, mas nós todos somos assim, de certa forma, né? Nós agimos diferentemente, nós nos ajustamos, digamos assim, ao grupo que a gente está pertencendo naquele determinado momento, para não cometer gafes, né? Porque se eu cometer gafes, eu vou ser excluído mesmo que seja com olhares, né? Punido mesmo que seja com olhares. Então, essa criança, ela vai, então, começar a entrar dentro dessas normas, né, desses costumes que, na qual a sociedade que ele está pertencendo, né, que ele está participando, né? Então, no processo de conhecimento do mundo, a criança observa as diferenças, né, entre ela, entre o coleguinha, entre, né, um coleguinha é mais moreninho, outro é mais branquinho, eu sou gorda, outro é magro. Então aí já começam a haver classificações sociais. E a gente poderia dizer também que preconceitos sociais, né? Ideias não elaboradas a respeito, né? Então, nesse processo, né, há dias em que os pais não saem para trabalhar e ficam em casa mais tempo, né? São as ocasiões em que assistem a TV, vão passear, né, vão ao parque. Tudo isso a criança vai formatando. Em alguns desses dias ele nota que vai a um lugar diferente, mais tarde a gente ficará com uma igreja, né? Em outros dias da semana ele vai à escola, onde encontra as crianças da mesma idade, também outros adultos. Então, nesse processo a criança vai entendendo que além da casa, que além do bairro onde ela reside, existem outros lugares sociais que ela vai se socializar, né? Uns são mais parecidos com o local que ela vive, outros são bem diferentes, né? Alguns próximos, outros distantes, alguns grandes, outros pequenos, alguns suntuosos, outros humildes ou miseráveis. Então ela começa a discernir algumas coisas, né? Ao viajar ou assistir televisão, a criança também percebe que existem cidades enormes, outras bem pequenas, novas, antigas, né? Áreas rurais, ela começa a aprender isso na escola, né? Com poucas casas, áreas extremamente grandes, como megalópolis, quando ela vai a um shopping, por exemplo, né? Conhecer grandes centros urbanos, né? Aos poucos, ela saberá que cidades, zonas rurais, matas, rios fazem parte de territórios
de um país que normalmente é dividido em unidades menores. No caso brasileiro, são chamadas de estados, né? Nessa, digamos assim, viagem do crescimento, a criança aprenderá, né, que há continentes, que há oceanos, que há mares, que tudo isso, né, com a atmosfera constitui o chamado planeta Terra, né, que por sua vez está vinculado a um sistema maior, que é o sistema solar, que é o universo, etc., as galáxias, etc. Esse processo, então, né, de conviver, né, com a família, com os vizinhos, com os colegas, né, com outras pessoas, de ver televisão, de passear, né, compõe um universo cheio de faces no qual a criança vai se socializando. Isto é, ela vai aprendendo e interiorizando palavras, significados, ideias, enfim, os valores e os modos de vida da sociedade que ela faz parte. Nesse processo de socialização, né, as diferenças nos processos de socialização, então entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças, né, e que é preciso olhar para essas diferenças, o que a gente chama de olhar sociológico. É muito diferente nascer e viver numa favela, por exemplo, né, do que num bairro rico, num condomínio. Então, muitas vezes a gente, se a gente pertence a uma classe média alta, a gente às vezes está tão inserido dentro daquele nosso contexto social de luxúria, de poder, de riqueza e de bem-estar e de conforto, que a gente não consegue muitas vezes, né, se aperceber que aquela criança que muitas vezes vem na tua casa, que ela é mais humilde, ela não soube usar os talheres como tu é acostumado a usar, né? E a gente muitas vezes pune, né, esta criança, né? Então é muito diferente nascer e viver numa favela, num bairro rico, né, num condomínio fechado, ou numa área no sertão nordestino, por exemplo, né, exposta aos longos períodos de seca, né. Essas desigualdades promovem formas diferentes de socialização. Então, de novo, voltar ao caso do menino selvagem, né, de Aveyron, né. Ao tratar dessas diferenças, temos também que vê-las no contexto histórico. Então, por que que o menino lá ele consegue destrinchar uma AK-47, né? Por que que lá no Oriente Médio crianças brincam, só sabem brincar com armas, né? É o cotidiano delas, é o que elas convivem, né? Tá? Então, a socialização dos dias atuais é completamente, por exemplo, diferente da socialização das crianças dos anos 50, né? Na época, a maioria da população vivia na zona rural, por exemplo, né? Não vivia nas cidades. As escolas eram pequenas, tinham poucos alunos. Hoje as salas de aula estão lotadas, né? Tanto que eu estou fazendo esse vídeo porque é extremamente desgastante um professor hoje dos anos 2001, né? Do século 21 e do século 19, do século 20 lecionar, né? A televisão estava inserida no Brasil, então seus programas eram vistos por poucas pessoas tinham televisão, né? Eu me recordo assim quando eu era criança que a nossa primeira televisão era preto e branco, né, nos anos 70, quando foi a minha infância. Então eu me lembro assim que passava na nossa rua aqueles vendedores que vendiam uma telinha, né, azul, é sério, que a gente botava na frente da TV, né, para ficar com as imagens coloridas. Então, mais adiante, bem mais adiante, então só na minha juventude, que meus pais puderam, então, comprar uma TV, então, colorida. Então, poucas pessoas, na época, a grande minoria, né, a grande maioria não tinha nem TV, mas a grande minoria podia ter uma TV colorida, até porque os filmes também eram feitos em preto e branco, né? Então, não havia internet, não havia esse sistema de dar aula agora, de modo no Movie Maker, por exemplo, né? Então, quando que eu ia imaginar que eu estaria dando uma aula com uma tecnologia tão avançada quanto essa, né? As pessoas costumavam ouvir rádio, hoje raramente as pessoas ouvem rádio, né? Não sei, as pessoas mais velhas, as pessoas que viveram esta época, né, têm esse hábito, né? Então, ouvir rádio era a principal forma
de ter conhecimento, né? As pessoas relacionavam quase somente com as que elas conviviam proximamente. Então, se encontravam em bailes, em reuniões dançantes, né? Eu me lembro que na minha época a gente fazia reuniões dançantes na sala da casa para poder, porque não tinha boate, né? Não tinha raves, né? Ah, vou virar a noite numa rave, por exemplo, né? Não tinha esse tipo de coisa. A gente tinha que criar os nossos brinquedos, nossos artefatos, nossas brincadeiras, né? E escrever cartas, por exemplo, era muito comum, né? Hoje as pessoas mal conseguem se comunicar no Facebook, por exemplo, né? Dizer, oi, tudo bem? Ai, que saco, não tenho mais saco para falar contigo, né? As pessoas não têm quase tempo para isso, porque a vida, ela está mais atropelada, mais acelerada, né? Então, no decorrer da segunda metade do século XX, que começa então os avanços técnico-científicos, né, nos setores da comunicação e da informação, o aumento da produção industrial e do consumo e o crescimento da população urbana vão desencadear grandes transformações no mundo inteiro. Então vai se reconfigurar uma nova sociedade, né? Aquele cidadão dos anos 50, ele não é o mesmo cidadão dos anos 80, 90, dos anos 2000, né? Em alguns casos, até as alterações econômicas e políticas provocaram a deteriorização da vida social, né? E a organização social gerando situações calamitosas, né? Em vários países do continente africano, milhares de pessoas, por exemplo, morreram de fome, né? Ou se destruíram com as guerras internas, né? E isso continua acontecendo. A gente está vendo a Líbia, né? A gente está vendo o caso da Líbia hoje, né? Por exemplo, na antiga Iugoslávia, no continente europeu, grupos étnicos entraram em conflitos, né? Eles mesclaram questões políticas com questões econômicas e culturais, né? Na época da colonização da África, né? Quando os portugueses e espanhóis colonizaram a África, por exemplo, eles acreditavam que todo mundo tinha a mesma cultura e reconfiguraram os territórios africanos, né? Então eles, por exemplo, colocaram tribos de Zulu com outras tribos no mesmo território. Por exemplo, eles eram inimigos de morte, então eles acabaram se destruindo, porque eles não aceitavam a cultura daquele outro povo, eles não concebiam como que eles estavam morando no mesmo território, se eles eram inimigos de morte, né? E acabam se matando durante muitos anos numa guerra civil interminável, né? Nascer e viver nessas condições é completamente diferente de viver no mesmo local com paz, com tranquilidade, né? É o caso do Brasil, tirando a questão da guerra do tráfico, que se combate diariamente nas favelas brasileiras, né? Então, a socialização das crianças em guerra permanente, né? Quando elas conseguem sobreviver, né? É afetada profundamente, né? Tá? Então, essas crianças, elas não têm uma vida social, digamos assim, digna, né? Como é que elas vão? Ah, hoje a gente vai ao cinema. Ah, que legal, tu vai ao cinema. Ah, hoje eu vou ao shopping, hoje eu vou no McLanche, comer um lanche com a minha família, né? Essas crianças, elas nem concebem que possa, talvez, existir lugares no planeta que existem essa paz, essa harmonia, né? Então, tudo começa na família, voltando de novo a esse contexto. Mesmo considerando todas as diferenças, né, há normalmente um processo de socialização formal. Então, mesmo que essa criança esteja convivendo com uma guerra civil, né, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem sentimentos, ela vai adquirir alguns hábitos, alguma cultura, né, não vai se perder totalmente por causa da guerra que está acontecendo no seu país, né. Então, ela vai ser conduzida por instituições, ela vai na igreja, ela vai na escola, mesmo que a escola tenha sido destruída por uma bomba, né? É um processo mais informal e abrangente, né? Que acontece inicialmente na família, na vizinhança, no grupo de amigos, né? E também pela exposição dos meios de comunicação, que a mídia, ela tem um poder, né, fortíssimo na configuração. Hoje a menina, hoje ela usa um batom, ela quer a sandalinha da Xuxa, né? Ela briga com a mãe porque a mãe não tem
não vai comprar a sandália da moda, por exemplo, né? E isso está inserido dentro do cotidiano. Pô, mas eu estou vendo na televisão, né? A criança, ela, de certa forma, ela não tem culpa, porque ela está vendo a coleguinha indo na escola com a sandalinha e tendo status, né? Hierarquicamente falando. Amiguinha, se a amiguinha está sendo olhada e aclamada, por que eu não posso? A mãe vai acabar dando, né? Porque afinal de contas, minha filha também tem que estar dentro desse status, né? Desta classe social e mostrar que também tem poder, né? Então, os meios de comunicação, assim como foi comprovado na época do imperador romano, né, que ele pediu para fazer um teste, né? Na época os imperadores tinham muitas mulheres, então tinham automaticamente muitos filhos, e quem amamentava normalmente não eram as esposas, eram as amas de leite. Então ele pediu para fazer uma experiência, né? E disse para as amas de leite trocar as crianças, amamentar e tal, e etc, etc, mas não, em hipótese alguma, falar com essas crianças, né? Não poderia falar uma palavra, né? Porque ele queria saber que língua essa criança viria a falar, né? Resultado da pesquisa, todas as crianças vieram a morrer, né? Então, assim, a comunicação, ela é vital. Prova disso que o menino selvagem não conseguia falar. Ele buznia, ele uivava, né? Porque ele foi criado no meio dos lobos. Então, a comunicação, tanto que a questão do marketing, da propaganda, da alienação, né? Que Marx vai falar mais adiante, que a gente vai aprender um pouco sobre isso também, né? O bombardeio que a mídia coloca dentro da configuração social, ela é muito pesada e muito relevante, principalmente hoje, né? Com a variedade de produtos que tem, né? Que na verdade tu tem que consumir, etc e tal, né? Então, o ponto de partida, na verdade, é a família, né? O espaço privado que a gente tem, das relações de intimidade e afeto. Se essa criança vai ter afeto, ela vai ser afetuosa. Se ela não tem afeto, ela não vai ser, né? E que geralmente podemos encontrar alguma compreensão, né? E refúgio, apesar de todos os conflitos, que hoje realmente a configuração, a família hoje ela não é mais a mesma família do século passado, né? A família hoje, a mulher, ela vai ao mercado de trabalho, ela não tem mais aquele tempo para o seu filho está dentro de um maternal, né? Ou uma babá que vai dentro da sua casa cuidar. Na verdade, a mãe, ela não consegue ter tempo, né? A mulher, nem o pai, para dar aquela atenção necessária aos filhos. Então, eles também estão reconfigurando muito fora da família. A família é a base, mas eu discordo um pouco assim dos autores, porque eu sei que a família, ela também hoje, ela não é o exemplo de família que seria, se a gente for comparar, fazer um estudo propriamente sociológico e pegar famílias, características de perfis de família dos anos 50, dos anos 70 e dos anos atuais, a gente vai ver muitas mudanças de comportamento assim exorbitantes, né? Até pelo tratamento que os seus filhos tinham que tratar os seus pais, e hoje o tratamento que os pais, né? Os pais já não têm tanta paciência, não tem mais tempo também para formatar um indivíduo. O indivíduo, ele tá na corrida junto, né? A criança, ela vem junto nessa, digamos assim, nessa tsunami comportamental, nessa evolução que gerou toda essa configuração de informação, né, de internet e de novos meios de comunicação em massa, como a televisão, né, os jornais, as revistas, etc. Então, eu diria assim que os espaços públicos, eles têm muito, do meu ponto de vista, né, relevância na formação hoje do indivíduo, né, propriamente dito, do que até a família, né, de socializar esses indivíduos, né. São todos os outros lugares que a gente frequenta no nosso cotidiano, né. As relações são diferentes e muitas vezes a gente nem conhece muito bem essas relações, mas a gente está ali, né, formatando elas, configurando elas no nosso cotidiano, né. Nesses espaços públicos, a gente não pode fazer muitas das coisas que a gente faz em casa, por exemplo. É lógico que dentro da nossa casa a gente vai ter mais liberdade, etc, né. Mas a gente acaba observando essas regras, essas normas, né? E tenta, né, se adaptar a elas, né? Porque se a gente não se adaptar, a gente está fora do grupo, né? Nos locais, por exemplo, de cultura
momento religioso, a gente deve fazer silêncio, a gente não vai chegar escutando um MP3, por exemplo, em alto volume, né? Na escola, a gente, que nem eu falei para você, a gente não vai vestido de roupa de praia, por exemplo, né? Precisamos ser pontuais em alguns horários, em alguns locais, né? Ou se a gente vai numa festa de gala, a gente não vai ir de traje de banho também, né? Tá? E assim sucessivamente, né? Então, a gente entende que esses agentes, né, de socialização, eles estão presentes tanto nos espaços públicos, né, como nos privados. São os meios de comunicação, como o cinema, que eu falei antes, a televisão, né, o rádio, os jornais, as revistas, a internet, o próprio telefone celular, né, que a gente não pode usar na escola, mas a gente sai da escola, tá todo mundo ligando os seus celulares, né, e ligando para os seus pais, ou colocando seus fones de ouvido para escutar suas músicas prediletas, etc, né. Então, estes talvez sejam os meios de socialização mais eficazes e persuasivos, né? Porque ele vai, de certa forma, reconfigurar, né? Ou configurar, ou ressocializar, né? O que a gente vai ver mais adiante no capítulo 6, que é a cultura e a ideologia, né? Porque, na verdade, ideologia, no conceito marxista, ideologia vem de ideia, né? Ideia seria plantar uma ideia na tua cabeça. Então, na verdade, quem somos? Né? Somos fruto de um produto, né? O que vem antes? Vem o gosto ou vem o produto? Né? Ou será que as pessoas fazem um produto e colocam na propaganda que a gente tem que provar ele e consumi-lo, né? Então, fica aí essas questões para vocês pensarem para a próxima aula. Era isso. Obrigada.